Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Amigo irmão, hoje é o Dia Nacional do Teatro e é comemorado em 19 de setembro, portanto, nesta segunda-feira. Esta data é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, em especial os artistas brasileiros. Somos a agência CWB de Notícias, prestação de serviços, cidadania, denúncias, depoimentos, entrevistas, comentários, sempre com notícia verdade. Em um minuto tem um comentário forte. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Amigos, estou aqui hoje para falar dos políticos de carreira do nosso Paraná. Para saber sobre esta realidade, exponho aqui uma notícia do blog do Tupã. Veja aí. O senador paranaense Álvaro Dias ganhou muito com a aprovação do fundo eleitoral. Em janeiro do ano passado, entrou com uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal, para o quê? Para evitar a atualização proposta na lei orçamentária do quê? Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aquele dinheiro, 5 bilhões de reais que tomaram na mão grande do povo brasileiro. E nada melhor do que o tempo para mostrar quem é realmente Álvaro Dias. Ele integra o Podemos. Então, um verdadeiro integrante da velha política. Promete uma coisa, mas faz a outra totalmente diferente. Na hora do pega pra capar, esquece tudo. Veja isso. Hoje, ele, o concorrente ao Senado e demais do Paraná, foi Álvaro Dias que recebeu a bagatela de 4,4 milhões de reais e o que mais gastou até aqui com o dinheiro reservado para a campanha eleitoral. Vejam bem, o volume de recursos é maior do que o postulante ao governo do estado do Paraná, por exemplo. Antes de iniciar a campanha eleitoral, Álvaro Dias tentou dar um truco no governador Carlos Massa Radinho Júnior e também no presidente Jair Bolsonaro. Como não conseguiu nada, andou por outros caminhos e conseguiu fechar o acordo com a Federação, PSDB, Cidadania, e se viabilizou candidato. A maior estrutura politicamente está sendo aplicada ao senador Álvaro Dias. E sabe que os políticos, infelizmente, não são dignos de confiança. O que acontece com o senador Álvaro Dias merecem muito uma avaliação do eleitorado paranaense. É isso mesmo.
Você pode não concordar, é um direito, nós vivemos num país democrático. Eu digo que a opinião é minha, a avaliação é sua. Isso é uma notícia verdade. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. Durante a pandemia, com o fechamento das escolas e a adoção de aulas remotas, as crianças aprenderam em média 65% do que geralmente aprenderiam em aulas presenciais. Isso equivale a cerca de 4 meses de aulas perdidas. Crianças em situação de maior vulnerabilidade social aprenderam, em média, quase a metade, 48% do que seria esperado em aulas presenciais. Esses resultados são de pesquisa inédita publicada na revista Ensaio, Avaliação de Políticas Públicas em Educação. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Durham University, na Inglaterra. Levantamentos que medem o impacto da pandemia no aprendizado dos estudantes foram realizados também em outros países. Mas este é o primeiro feito no Brasil com foco na educação infantil. Os dados divulgados mostram quanto a interrupção das atividades presenciais nas escolas aumentou a desigualdade de aprendizagem durante o ano de 2020 e causou impacto, sobretudo, nas crianças de famílias com perfil socioeconômico mais baixo. E quem são os culpados? Os culpados são aqueles que se acharam os donos de tudo, os prefeitos e também os governadores e a imprensa que divulgou o Fique em Casa e se esqueceu do desenvolvimento da sociedade. Se esqueceu de que existia solução, de que a ciência apresentava as condições para se prevenir da doença. Eles só queriam o Fique em Casa e mostrar a autoridade. E quem perdeu com isso? Quem perdeu? Só, única e exclusivamente, só os mais pobres. Porque os ricos, os ricos com o Fique em Casa, com autoridades de prefeitos e governadores, ganharam e ganharam muito. O Índice Geral de Preços 10, o IGP-10, registrou deflação, queda de preços de 0,90% em relação a setembro deste ano. A queda foi mais acentuada do que a observada no mês anterior, menos 0,69%. O dado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula taxas de inflação de 7,45% no ano e de 8,24% em 12 meses. Em setembro do ano passado, lógico, o índice havia tido deflação de 0,37% no mês e inflação de 26,84% em 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, o IPA, que mede o atacado, teve queda de 1,18% em relação a setembro. Deflação superior à registrada no mês anterior, menos 0,65%. E aí fica a pergunta para os técnicos em economia,
que afirmavam que o Brasil não tinha condições de crescer, que ia ser um caos. E agora? E agora, José? Para onde? Para onde essa hipocrisia vai ser levada? O descrédito desses pseudos economistas e analistas e políticos se perdeu no meio do caminho e foi pro buraco, porque o Brasil está crescendo. Vocês querendo ou não querendo. O povo brasileiro tem determinação e vontade. Mesmo com políticos corruptos que levam o seu dinheiro na mão grande. A libra britânica caiu para o seu menor nível em 37 anos, depois que novos dados mostraram que os compradores estão reduzindo os gastos e, à medida que a inflação aperta, os orçamentos das famílias, resultando os temores de que a economia já esteja encolhendo. A moeda caiu abaixo de $1,14. A libra ficou abaixo do dólar a $1,14, a menor desde 1985, depois que o Escritório de Estatísticas Nacionais disse que as vendas no varejo em agosto caíram 1,6%, isso mês a mês. A maior queda desde dezembro de 2021 e significativamente pior do que os economistas esperavam. Isso está acontecendo lá no país, na Inglaterra, primeiro mundo, gente com muito mais inteligência. Que tal se eles pegassem o nosso ministro da Economia e levassem, ou viessem aqui fazer um estágio e ver que, com responsabilidade pública e respeito às pessoas que mais necessitam de governo, a coisa pode ser feita e pode dar resultados positivos. O Guedes, ele fez coisa boa aqui. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que a taxa de desemprego no Brasil deve chegar a 8% no final desse 2022. Ela está agora em 9%. No final do ano vai a 8%. Vai ser a taxa mais baixa dos últimos 15 anos, frisou o ministro Paulo Guedes. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, o desemprego no país ficou abaixo dos 8% entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015, com mínima de 6,3% entre outubro e dezembro de 2013. Segundo o ministro, o país criou 17 milhões de empregos desde o que chamou de fundo do poço. Momento mais rígido da pandemia da Covid-19, são quase 600 mil empregos por mês, destacou o ministro Paulo Guedes. Tem gente que gosta, a maioria gosta, a maioria não gosta, mas para aqueles que não gostam, eu faço um convite. Vocês podem tomar um Melhoral, que faz bem e não faz mal. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Olá, está no ar o Jornal Acontece com as notícias do Sistema Fê Comércio.
FEComércio Paraná, FAI e Sebrae Paraná assinam termo de parceria para o projeto Consultoria Solidária. O atendimento gratuito será focado nas empresas do comércio de bens, serviços e turismo de Curitiba e região metropolitana. As consultorias serão realizadas pelos alunos do 4º ano de administração da FAI, que terão a oportunidade de experimentar na prática o que aprendem na teoria, acompanhados pelos professores e pelos consultores do Sebrae Paraná. Os empreendedores que irão participar do projeto terão um diagnóstico empresarial com o objetivo de identificar pontos fortes e fracos da empresa. Nesta fase inicial do projeto, serão 51 alunos participantes, realizando a consultoria gratuita em 15 empresas. A cerimônia de assinatura foi realizada no dia 11 de agosto na FAI Business School, com a presença do vice-presidente da FEComércio Paraná, Paulo César Nauiac, do diretor-geral do Grupo Educacional Bom Jesus e reitor da FAI Centro Universitário, Jorge Apóstolo Ciarcos, e do diretor de Administração e Finanças do Sebrae Paraná, José Gava Neto, além do vice-governador do Paraná, Darcy Piana, e de representantes da FEComércio, SESC, SENAC, FAI e Sebrae Paraná. Precisão na informação. Neste setembro, o SESC está comemorando 76 anos. O SESC foi criado pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, para ser uma instituição em prol dos trabalhadores desse setor e seus familiares. Nesse período de atuação, o SESC acompanha as mudanças da sociedade para evoluir com ela. Durante esses anos, o propósito foi trabalhar para ajudar a construir um país melhor. O SESC está presente nos diversos momentos das vidas dos brasileiros e brasileiras, que diariamente encontram em suas unidades as mais diversificadas atividades, programações e serviços. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias o emprego da Força Nacional nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. O estado é a principal rota de entrada de venezuelanos que buscam refúgio no Brasil, que é o 5º país mais procurado por esses vizinhos na busca por uma nova vida. A Força Nacional atua em Boa Vista desde agosto de 2018, quando um grupo de 60 agentes chegou ao estado para reforçar e fiscalizar a segurança em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. A portaria que estabelece a programação da presença do efetivo na região até o dia 8 de dezembro de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União. Penalidades mais rígidas para agressores de animais já estão em vigor em todo o estado. Isso porque foi sancionado no último dia 6 de setembro a Lei Estadual 21.226, que prevê a ampliação de punições para quem cometer crimes de maus tratos contra animais domésticos e silvestres. Debatida, votada e aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná, a nova legislação altera o artigo 28 da Lei Estadual número 14.037, de 20 de março de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. De acordo com a alteração oriunda do projeto de lei 11/2022, além da multa, em valor a ser estabelecido pelo Poder Executivo, os agressores também serão responsabilizados pelo pagamento das despesas com transporte, hospedagem, alimentação, serviços veterinários e demais custos advindos do cuidado com o animal, e ainda a perda da guarda, posse ou propriedade do animal. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba está analisando o projeto de lei que pretende obrigar o Executivo a divulgar o quanto multou cada radar de trânsito da cidade. A iniciativa determina a discriminação da quantidade de multa, dos valores, do horário e do endereço das multas, especificadas, radar por radar. Conforme o texto, ficaria a Prefeitura obrigada a detalhar a aplicação dos recursos arrecadados através do seu portal da transparência na internet. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir no desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório.
precisão na informação. E como eu falei com vocês no programa anterior, aquele decreto que desvalorizava a profissão de corretor de imóveis, e eu disse na ocasião que a equipe técnica fez ECA, e fez mesmo. Tanto é que no mesmo dia o presidente foi a público, pediu desculpas, porque ele também erra, né? E revogou o decreto. Então já no outro dia já saiu no Diário Oficial, oficial a revogação desse decreto e mostrou-se aí no mercado a musculatura do mercado imobiliário. São mais de 600 mil corretores, cada um tem as suas famílias, já vai para 2,5 milhões de pessoas. Temos ainda os orbitais do mercado imobiliário, isso vai para quase 5 milhões de pessoas que vivem, sem falar da construção civil, vivem do mercado imobiliário, ok? Então, você aí que é do mercado imobiliário, fique tranquilo, você que é corretora de imóveis, fica tranquilo, porque a nossa profissão continua forte, retumbante e cheio de vida, realizando os sonhos das pessoas com a tão sonhada casa própria. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a internet foi utilizada em 90% dos domicílios do país em 2021, aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2019. Já o número de domicílios com telefone móvel celular aumentou de 94,4% para 96,3%. Entre 2019 e 2021, o percentual de domicílio em que a internet era utilizado passou de 88,1% para 92,3%. Repito, passou de 81,1% para 92,3% em área urbana e cresceu 57,8% para 74,7%, sabe aonde? Na área rural também aconteceu isso. O jovem vereador Marcelo Fachinello está mais uma vez no Jornal da Central Brasil e hoje para destacar o que é a lei do questionário. Explique aí, vereador. Olha, acho que outro destaque que a gente pode dar em relação ao que fizemos nesse ano de 2022 no mandato foi a aprovação da lei do questionário Parquet. Vou explicar rapidamente aqui para quem está nos acompanhando. O Parquet é um questionário que substitui a obrigatoriedade do atestado médico para uma pessoa que quer praticar atividade física numa academia ou num centro esportivo da Prefeitura Municipal. Se esse questionário for preenchido, todo ele da forma que tem que ser preenchido e sempre com acompanhamento de um profissional de saúde, que pode ser um professor de educação física, por exemplo, se ele for preenchido dessa forma correta, a pessoa está apta, está liberada para praticar atividade física, para fazer a sua academia, para correr na esteira, para nos clubes da gente, por exemplo, fazer aulas de natação, enfim, qualquer atividade física. E isso é uma desburocratização. A gente quebrou uma barreira, a gente tirou um impedimento para as pessoas praticarem atividade física. E no final de tudo, mais atividade física é gente com mais saúde e com menos necessidade de ter que usar, por exemplo, uma unidade de saúde, ter que receber um remédio da Prefeitura Municipal. Quanto mais gente estiver praticando atividade física, certamente a gente vai ter uma população mais saudável aqui na nossa cidade e a gente conseguiu colocar essa lei em prática. A Polícia Civil prendeu o ator José Dumont em flagrante pelo crime de imagens de sexo envolvendo crianças. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, as investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente começaram após uma câmara de segurança do condomínio em que o ator mora flagrar Dumont cometendo abusos contra um garoto de 12 anos. O garoto seria fã de Dumont, que teria oferecido ajuda financeira e presentes ao menor. No cumprimento do mandato de busca e apreensão, os policiais encontraram também na casa do ator um computador pessoal e um telefone celular com imagens e vídeos envolvendo crianças. Que
coisa terrível, que coisa triste. O ex-procurador da Lava Jato e candidato a deputado federal pelo Podemos, do Paraná, Deltan Dallagnol, diz em um vídeo de campanha que o Supremo Tribunal Federal virou a casa da mãe Joana. Pessoal, essa casa até pouco tempo era conhecida como a Suprema Corte do país. É uma casa essencial para a democracia, mas infelizmente ela se tornou a casa da mãe Joana. Uma mãe para os corruptos, afirmou o ex-integrante da Força-Tarefa do Lava Jato. No vídeo, Deltan Dallagnol aparece em frente a uma imagem que exibe o edifício do tribunal e segue afirmando: por aqui passou a anulação de sentenças, a soltura de corruptos, o fim da segunda instância e passou muito mais também. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, futebol com Zé Domingos e Birubiru. Recordar é viver. E no Recordar é Viver, o Zé Domingos fala de um clube centenário, já passou dos 100 anos, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, Zé Domingos. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos. Grêmio Futebol Porto Alegrense é uma história no futebol brasileiro. Hoje está na Série B, é bem verdade, já esteve nesta mesma Série B anteriormente. Agora o Grêmio está praticamente de volta à elite do futebol brasileiro, faz uma boa campanha na Série B, está entre os primeiros colocados. Mas a história deste clube é uma história pujante, é uma história marcante, de inúmeros títulos do Rio Grande do Sul, títulos a nível nacional e internacional, inclusive campeão do mundo. O Grêmio fez agora, 15 de setembro, 119 anos. E o Grêmio Futebol Porto Alegrense sempre teve jogadores paranaenses, um dos mais importantes goleiros da história do Grêmio Porto Alegrense, Arlindo Lau, que começou no Bangu, Altemir, lateral direito, que começou no Celeste da nossa suburbana, também foi um dos grandes jogadores do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fica aqui o registro de que o Grêmio é história no futebol brasileiro. Craques são poucos. E dois jogadores que fizeram aniversário agora, na semana passada, Adoilson Costa, um rapaz vindo do interior de São Paulo para o Grêmio Esportivo Maringá. Em Maringá fez um sucesso extraordinário. E quando houve a fusão Pinheiros-Colorado, surgindo o Paraná Clube, foi o primeiro jogador a ser contratado pelo Paraná. E o outro, o que falar de Alex, o menino de ouro, revelado nas categorias de base do Coritiba, profissionalizado e sucesso no Coritiba, depois sucesso no Palmeiras, no Flamengo, no exterior, jogou muito o Alex, esteve inclusive na seleção brasileira. Na verdade foi um craque extraordinário, deixou seu nome gravado na história do futebol brasileiro, internacional e especialmente no Coritiba Futebol Clube, onde encerrou a sua carreira. Meus cumprimentos, um abraço, obrigado Johnny, Natasha, Zé Domingos, até outra. Valeu, muito grato, até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite, até lá.
Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.